Muito boa tarde, excelentíssimo Presidente da Assembleia, caros senhores e senhoras deputados, Sr. Secretário de Educação. Minhas questões são relativas, algumas já foram aqui colocadas pelo Sr. Deputado Roberto Almada. De facto, tivemos conhecimento que tem existido falta de professores em várias áreas, nomeadamente português, artes visuais, inglês, educação especial, geografia, tecnologias de informação, música, são situações que, obviamente, no início dos anos letivos surgem todos os anos, mas, associando isto ao envelhecimento da classe docente, gostaríamos de saber o que é que tem pensado para, pelo menos, mitigar nos próximos anos e cativar, manter ou recrutar os docentes destas áreas para o exercício de funções cá na região. Relativamente ao envelhecimento da classe docente, e sabendo que a média de idades na região ronda os 50 anos, paralelamente a isto, também ter consciência que agora está a existir uma saída de profissionais que estão cá há algumas décadas, formaram família e, entretanto, os filhos cresceram e estão a ir para a universidade. E, paralelamente a isto, têm também os seus pais, nas suas zonas, aqueles que são naturais do território continental, a precisar de apoio. E estão a sair da região já em número significativo. E juntamos ainda os docentes que estão em situação de pré-reforma e que já são alguns. Portanto, sobre estas questões, isto é um problema urgente, não vamos dizer que vamos resolvendo conforme vai surgindo. De facto, também associado, temos agora a redução do tempo letivo por idade e tempo de serviço, e bem, mas também nos leva a essa necessidade de termos mais profissionais para colmatar estes horários. Portanto, a necessidade de agir e rapidamente e que leve a região a resolver esta questão é importante, ou se certamente haverá sérios problemas a este nível. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário. Vossa Excelência pinta a educação na Madeira como um mar de rosas, mas devo dizer que as rosas têm espinhos. E começo por dizer e explicar um pouco aqui ao Sr. Deputado Walter Correia, que há pouco falava nas cotas, mas esquece sempre o PSD de falar nos percentis. Que o problema não está nas cotas, que as cotas nós já sabemos como é que é na Madeira, o problema está nos percentis. Aqueles professores que transitam de escalão em maio, janeiro, fevereiro, março, até dezembro, num ano, mas que, pelo facto de não terem ou terem tido muito bom, devido aos percentis, baixam do muito bom ou do excelente para o bom e não podem transitar para o escalão seguinte e aguardam até janeiro, até haver a portaria da Secretaria das Finanças e da Secretaria da Educação, autorizar que o senhor professor passe para o escalão seguinte. Isto aqui é o problema, é que os professores são penalizados meses e meses e meses na sua remuneração, no seu ordenado. O problema está aqui e este é um facto real. Segunda questão, Sr. Secretário, a Madeira é a região que menos aposta na formação profissional. Um estudo intitulado Como valorizar o ensino secundário profissional, dilemas, desafios e oportunidades, divulgado pela Fundação Belmiro de Azevedo. Ou seja, a Madeira está atrás dos Açores e do Algarve com 85 cursos, oferta profissional. E a minha questão é, com as instalações que nós temos, no programa de governo está lá a dar continuidade ao processo de renovação dos equipamentos e infraestruturas de formação profissional. Não estará na altura de haver uma aposta maior da Secretaria de Educação na área profissional, ou seja, na oferta de cursos profissionais, porque estamos muito aquém dos Açores e do Algarve. Portanto, Sr. Secretário, este é algo de uma aposta que deve ser feita. Depois, há pouco, o Sr. Secretário falava que não há falta de professores. O que existem são professores destacados. Acontece que os professores estão destacados nas escolas, e o Sr. Secretário sabe muito bem disso, que nas escolas existem falta de docentes em algumas disciplinas em que professores têm que acumular noutra escola ou têm que deixar projetos pedagógicos que têm para poderem lecionar, porque isso é a prioridade. Ou seja, há uma opção em detrimento de outra, o que significa que existe falta nas escolas, existe falta de docentes nas escolas. E há uma aposta que não está a ser feita e tem que ser repensada, que é no rejuvenescimento da classe docente.
docente, que é outra coisa que não pode cair no esquecimento e que foi muito bem defendido pelo CDS nestes anos que antecederam e antes de entrar no Governo e que também deixou cair. Mas é algo que deve a Secretaria de Educação pensar em termos futuros. Não só pensar e comparar com o continente, que é um dos defeitos do PSD, um dos defeitos da coligação, um dos defeitos do Governo Regional, é dizer que, em matéria de educação, nós estamos bem, lá que estão piores, e depois começam a estabelecer a comparação. Escutou-se a tempo, Sr. Deputado. Já termino, Sr. Presidente. Sr. Secretário, nós estamos bem, lá está muito pior, é verdade. Agora, nós podemos estar ainda melhor. E aqui é que há a questão. Nós podemos estar melhor se tivermos políticas reais de valorização da classe docente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Alves. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário Regional. Há muitos temas que poderiam ser abordados da sua Secretaria, mas gostaria, na sequência daquilo que já foi aqui abordado, dos transportes marítimos e da acessibilidade marítima, de dizer o seguinte: nós estávamos esperançados e convictos que, com a influência do CDS no anterior governo e já neste, e do PAN, já agora acrescento, que os madeirenses teriam uma ligação férrea não subsidiada e não totalmente à espera que a República descubra que tem uma região autónoma da Madeira. E isto para dizer que, neste capítulo, nós não devemos ou não podemos estar à espera que a República cumpra, quando, na verdade, existem outras soluções e opções, nomeadamente, recordo ao Sr. Secretário, que esteve aqui recentemente, o Presidente do Governo Regional de Canárias, que convidou ou mostrou ao Presidente do Governo, Miguel Albuquerque, que eu nunca mexi uma palha para ir a Canárias aflorar a diplomacia comercial. E o Presidente do Governo de Canárias já aqui deixou o repto do interesse de uma ligação marítima não subsidiada com Canárias. Portanto, existem soluções. Basta, Sr. Secretário, desejar. Eu também digo-lhe o seguinte: nós tivemos também, o seu partido nesta casa votou, que para mim é escandaloso e não só para os madeirenses, a possibilidade da região ter uma rampa alternativa, exclusiva, dedicada com terrapleno para acostar o ferry. Não estávamos a pedir a ligação ferry ou a subsidiação, uma rampa, um estudo para uma rampa. E o CDS também vota contra. Está à espera que a República cumpra? Não sei se a República vai cumprir, oxalá que sim, mas eu pergunto, o CDS nesta casa, e o Sr. Secretário deve ser responsabilizado por isso, deve ser responsabilizado ou responsabilizar. Está aqui o Sr. Deputado Lopes da Fonseca, que se recorda muito bem, disse antes das eleições de 2019 que se o PSD quisesse fazer governo com o CDS, nem custasse 12 milhões o ferry, nem custasse 12 e depois eu ia acrescentar o resto, já agora agradeço, teríamos um ferry. Pergunto, onde é que está o ferry? Vai passar a responsabilidade para a República. E para terminar, Sr. Secretário, não é verdade que o Porto do Cancel, eu não vou falar aqui questões, mas o Governo Regional encomendou um estudo que está na nossa página, inclusive disponibilizada, porque não foi disponibilizada para o Governo, que diz, um estudo recente da EG Sports, que diz que o Porto do Cancel não tem mercado para ter 2 operadores a pagar renda. Peço que conclua, Sr. Deputado. A pagar renda. Está lá no estudo. O estudo mais recente feito que eu conheça no Estado. Portanto, não é verdade que possa haver 2 operadores a pagar renda. A opção do governo anterior era lançar um concurso público internacional, com obrigações de serviço público. A opção do governo neste momento foi licenciar. E eu recordo também que nesse estudo, para terminar, o governo determinava que a renda a pagar pelo operador do Porto do Cancel não era à borla de 470 mil euros ao ano.
Não era a borla de 470 mil euros ao ano. Sabe qual era o valor a pagar anual da renda? Quase 4 milhões. Quase 4 milhões. Peço que conclua, Sr. Não é Deputado. verdade? E se for para falar de facturas, se eu for aqui confrontado com isso, também vou mostrar as facturas, com os números que o senhor divulgou publicamente não batem certo. Não batem certo. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Elvio Sousa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria só de dizer ao Sr. Secretário que fica feio mentir. Fica feio mentir. Nomeadamente colocar-me em almoços ou jantares onde eu não estive. Eu já lhe disse isto pessoalmente, digo-lhe agora em público, que para se retratar do assunto, fizer o favor. Portanto, não me coloque em sítios onde eu não estive nem colaborei. Segundo adiante, eu tenho que pôr três aspectos, tenho que lhe dar três más notícias, digamos assim. Primeiro, o concurso Ferri, que o senhor foi muito crítico também, o senhor deputado está aqui, Lopes da Fonseca, crítico, foi crítico. Foi um concurso alegadamente viciado. Primeiro, fui tão viciado, eu não estou a inventar, e o Sr. Secretário sabe disso, que a Procuradoria-Geral da República incitou 8 rusgas a nível nacional e na região. Não se recorda disso? Recorda disso. E eu vou abrir um bocadinho a ponta do papelinho, já que o senhor também gosta de papelinhos, o senhor podia tomar dado. Em primeiro lugar, fui tão viciado, eu só vou-lhe falar disso, que fui tão viciado que aumentaram a distância entre a Madeira e Portimão. Aumentaram a distância para sacar indemnizações indemnizatórias, para sacar dinheiro. Não é mentira, está lá. Aumentaram a distância da Madeira e de Portimão, do continente, 80 km só para buscar dinheiro de indemnizações. Fui tão viciado que a isenção de taxas, que o senhor também gosta, a isenção de tubo de carga, foi decretada, entre aspas, 3 dias após ser conhecido o vencedor, do operador. Foi tão viciado que falsificaram o documento da carga. E isto está a ser objeto de investigação. A corrupção não é só para os lados da República, também anda por aí. E o senhor devia saber disso. Devia saber. Segundo aspecto, segunda má notícia para si. A segunda má notícia é que nós já estivemos com o diretor do operacional e de frota do Armas, que nos disse e garantiu que a operação é rentável e viável. É rentável. E que sair daqui foi escorraçado pelo PSD, pelos constrangimentos e pelas barreiras criadas à operação. Eu tenho aqui testemunhas que estiveram nessa reunião, entre outras. O senhor está a repetir aquilo que os outros estão a repetir para ficar bem. Terceiro aspecto, terceira má notícia. Tem aqui um papelinho, olha, vou-lhe mostrar este papelinho. Este papelinho compromete o CDS. Porque o seu colega de bancada, que não aqui está, não gosto, mas isto é a transcrição. O seu colega de bancada do CDS disse o seguinte: se o PSD, em julho de 2019, se o PSD quiser entendimentos com o CDS, vai ter que assumir a Operação Ferri. Porque Peço o conclua. CDS vai exigir essa questão. Sr. Deputado. Senhor Vice-Presidente, dirigido ao Vice-Presidente, é palavra de honra. É palavra de honra do CDS. Nós não abdicaremos da operação todo o ano, nem que custe 20 milhões. Está aqui a palavra do seu obrigado, colega Sr. e deputado do CDS em 2019. Agora eu pergunto, o que é que o senhor mexeu a palha para convencer o PSD a cumprir a promessa? O senhor está a ser julgado pelo eleitorado, que também prometeu o ferro e não cumpriu. E vai ser continuadamente julgado por isso, porque mentiu, prometeu o ferro e não cumpriu. E vai ser constantemente julgado por isso, porque o senhor está a fazer parte do governo e não cumprir a palavra. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, com certeza, não vou adiantar nada a este debate, mas gostaria de tecer o seguinte comentário. Justamente para reduzir progressivamente a carga fiscal, atendendo à dívida de 5,6 mil milhões de euros, é imperativo reduzir a despesa pública, que é um assunto tabu destes senhores há muitos anos. E eu recordo, Sr. Secretário, que a dívida pública em 2015 estava nos 5,7 e em 2022 está nos 5,6. Em 7 anos, o Governo, claro, tivemos um empréstimo Covid pelo meio, mas em 7 anos, reduzir apenas 139 milhões de euros é uma ninharia e o despesismo continua. Bom, Sr. Secretário, infelizmente, a Lei das Finanças Regionais, que nós hoje e que o senhor critica, é uma concepção, é uma cria vossa, é uma criação vossa, que teve a aprovação do CDS e do PSD. Eu recordo isto para não ficarmos, porque estão a criticar, e à espera da Lei de Finanças Regionais próxima, estão a criticar a vossa própria concepção. Outro aspecto, nós temos, infelizmente, uma autonomia na despesa, mas na receita, o Sr. Secretário e os membros do Governo continuam, na receita, a ser colonialistas e centralistas. Ou seja, nós temos um diferencial fiscal, não é por acaso. O diferencial fiscal foi alvo de um estudo, como já falamos nesta casa, as coisas estar a referir, para que os madeirenses e os açorianos pudessem pagar o mesmo, e foi feito em função do IVA, pudessem pagar o mesmo do que um cidadão a viver no continente. E o senhor secretário a defender a taxa de IVA a 22 está a ser colonialista, está a ser centralista. Está a dar razão àqueles que fizeram a lei e ao seu partido. Está a enganar o povo, Sr. Deputado. Eu não... Tudo, 180 milhões de euros. Se os deputados não entrem em diálogo, por favor. Senhora, mas não falou da despesa. Bom, senhora, eu não interrompi. Ria-se da desgraça do povo. Ria-se da desgraça. Ria-se da desgraça. Vai-se rindo da Sr. desgraça. Deputado, esgotou o seu tempo. Estou, mas estou a ser interrompido. Bom, Sr. Secretário, explique isto aos madeirenses. E mais, terceiro aspecto, eu relembro que o seu membro do Governo, não está aqui presente, eu não gosto de falar, para não falar dos economistas que defendem a baixa do IVA, o seu membro do Governo, já seu colega, em 2019, já depois de ter tomado posse do Governo, disse o seguinte, disse que consta do programa de Governo 2019-2023 a redução progressiva e gradual, quer do IRC, quer do IVA. Pergunto, onde é que está esta promessa? Peço que conclua. Digo, onde é que está a promessa do IVA? Portanto, Sr. Secretário, continua a ser um colonialista, a manter o povo a pagar um IVA colonialista. E devia falar mais da redução da despesa. Porque para haver redução progressiva de impostos, os senhores têm que emagrecer o Governo, porque estão a ter uma política despesista e é aí que dói. Peço que conclua, Sr. Deputado. E é aí que vamos bater. Muito obrigado, Sr. Deputado Elvio Sousa.